Olá, tudo bem? Jornal Interativo com as notícias mais comentadas da semana. E nessa semana, Zé, nós vamos falar sobre dengue. Promotoria. O promotor fez uma recomendação para a prefeitura para fazer um combate sério para a dengue. E você já tinha falado disso tantas vezes? Todas as vezes, né? Nós vamos comentar sobre isso também. Nós vamos falar também de duas matérias dessa semana do Jornal Interativo que renderam muito, que é o caso da falta de ar-condicionado na creche EMEI Magda Lemos. Mas não é só isso não, hein? Tem mais coisa. E também do caso da negação do ônibus para os atletas do judô da academia do Sensei Michel. E o esporte com o Vanderlei Valério, né? Tudo bem. Nós voltamos já já. Vamos lá, José. Olha, esse caso da dengue aí, o promotor, Dr. Antônio Simínio Júnior, fez uma recomendação à prefeitura para fazer o combate, que esse ano já tem 900... Por que fez recomendação? Porque ele não está fazendo? Não está fazendo. Não está fazendo. Porque aqui na Dracena, nesse ano, nós já tivemos 945 casos de dengue. Tá? Desde maio, não é feito nenhum combate à dengue nos bueiros. Não tem veneno, não tem veneno. Mas não tem empresa veneno. particular que tem. Tem. Já tem uma empresa aqui em Dracena que falou que se fosse contratada, ela fazia isso aí. Quer dizer, nós vamos começar agora a ter casos de dengue a partir desse mês, agora de setembro, outubro, que vai ser assim, vai ser um boom enorme. Pode escrever o que eu estou falando e depois você me cobra, tá? Por quê? Porque não houve combate preventivo. Então, esse trabalho que a vigilância faz, visitando, ele é preciso e é preciso que a população entenda que tem que participar também, tá? Só que não é suficiente. Isso aí tem que ser feito também, a pulverização, a nebulização, tem que ser feito tudo isso. Combate aos bueiros, né? Só que a prefeitura não faz. E não investe, não compra. Vai falar para mim que não tem veneno no mercado, que não é verdade. Não é verdade. Tem espera do governo. O governo não mandou, então não mandou, mas isso é outro problema. Se o governo não manda e tem condições de comprar, compra. Então, ponto final. Não deve ter dinheiro. Não, dinheiro tem sim. Não. Tem dinheiro. Para isso não tem. Para saúde e educação são prioridades. Então, sempre tem dinheiro. Tá. Tem que ter. E emergência tem que ter dinheiro. 945 casos de infectação. Que é? Infecção. Infectação, sei lá. Do caso da dengue. Do caso da dengue. Confirmado. Gente, isso não é um caso. Quando começar as chuvas agora... Quando começar as chuvas, vocês vão ver a coisa proliferar muito mais. Graças a Deus que não morreu ninguém ainda. Ainda bem. Tá? Mas o dia que aconteceu isso com algum parente de alguém que está mandando, aí vocês vão ver a coisa correr bem rápido. Enquanto for só do povo, deixa quieto. Já aproveitando e emendando nesse mesmo caso de saúde, nós percebemos que a administração atual, e não sei das outras, mas a atual, só trabalha na reação. Só trabalha se você for provocado. Essa semana nós tivemos o caso da meningite. Sim. 2 casos de meningite confirmados. E por incrível que pareça, eu falo incrível e dou ênfase no incrível, a população só ficou sabendo quando o Jornal Interativo divulgou, Zé. Mesmo tendo um caso já diagnosticado desde o final da semana passada, Zé. Nós fomos à Santa Casa, fomos muito bem atendidos pela Santa Casa e toda a equipe. Muito obrigado, Santa Casa, que não se omitiu da responsabilidade, Zé. E não omitiu nada. Davi, o caso foi diagnosticado desde semana passada. Já informamos a prefeitura. O que a prefeitura tinha que fazer? Na hora já tinha que ter tomado as providências, Lógico. O bloqueio, a higienização total das creches e tudo mais. Mas demorou um dia, permitindo que os outros fossem contaminados. Muito mais. Todos fossem contaminados, Até inclusive os quinta-feira. funcionários. Só tomaram providência na sexta-feira porque o Jornal Interativo soltou a matéria na quinta. E por infelicidade da diretoria de comunicação do senhor Marcelo Borini, começou a bater boca com a gente no Facebook, bateu boca com as pessoas, os pais entraram. Mais uma vez, o senhor Marcelo Borini comprova que a diretoria de comunicação da prefeitura é muito falha. Não, eu não vou nem discutir essa questão. Tá, mas vamos falar do caso da meningite, Zé. Eu vou falar para você, sabe por quê? Porque existe no portal de transparência uma série de informações que não são informações. Não. São omissões de informações. Então, só para referendar isso aí, é só para inglês ver.
Só para inglês ver. Sabe o que significa inglês ver? Foi uma lei que foi feita na época da escravidão aqui no Brasil, que os caras fizeram uma lei que não podia transportar escravo para o Brasil. Então os caras fizeram uma lei, mas continuava chegando. Em Porto de Galinhas, no Rio de Janeiro, chegava navios e navios ingleses trazendo isso aí. Mas tinha uma lei que falava que não podia trazer. O inglês via a lei? Os ingleses viam e falavam, tá tudo certo. Não, porque tem lei. Não, porque tem que fazer. Tem que fazer. O problema é fazer. Não é porque tem lei, é porque tem que fazer. Tem necessidade de fazer. Então, tem que ter mais responsabilidade. Isso é uma questão, não é só ética do jornalista que é responsável. É saúde pública, Zé. Saúde pública, coloca em risco a população. Então, quem tem esse problema, quem vai sofrer esse problema, pode jogar nas costas da prefeitura essa responsabilidade, porque eles se omitiram. Isso é um crime contra a população. Entendeu? Teve um caso também que a própria mãe entrou em contato com a gente. Foi o primeiro caso diagnosticado lá do lar infantil. A mãe entrou em contato com a gente através do Facebook e falou que mesmo sendo meningite viral, que a prefeitura não deu tanta importância e gravidade ao caso. Graças a Deus que foi viral, né? Zé, mas podia ter sido. Sabe o que a mãe falou? Essa criança, esse menino, teve paralisia parcial nos membros inferiores, meningite viral, e foi transferido às pressas para Presidente Prudente, e lá ficando, começou a se recuperar, graças a Deus. Ou seja, mesmo sendo meningite viral, tem que tomar os devidos cuidados. Tanto que as crianças estão lá na Santa Casa de Dracena em isolamento. Quando a gente fala graças a Deus, é porque não é a meningite mais meningocócita, que é a bacteriana também, que é a mais violenta. Ainda bem que foi mas isso. Pode agravar. Mas pode se agravar se não houver tratamento e se não houver um trabalho para eliminação do corpo. Com essas medidas aí, tanto da dengue como da meningite, que deu muito a falar essa semana, a gente percebe um total despreparo e até uma imprudência em não divulgar na hora aquilo que aconteceu. Nós recebemos ligações também de gente de dentro, que nós não vamos citar os nomes, logicamente. Davi, estão falando pra gente fechar o bico. Como? Sim, senhor. Quem? As próprias funcionárias de dentro estão falando, a direção aqui está falando pra gente fechar o bico, para não falar nada, Quem está na direção dessa coisa é tudo cargo de confiança. Isso subordinado aqui. Cargo de confiança, daqui a um ano e meio, sai todo mundo. Esquece. Quem é efetivo vai continuar. Então não tem esse negócio de respeitar uma autoridade que quer encobrir o sol com a peneira, entendeu? Para com isso. E aí a prefeitura entra em contradição. O funcionário efetivo, ele tem que tomar cuidado com ele também. Com os filhos dele, que provavelmente possam estar com também naquela creche, entendeu? Então todo mundo está envolvido. E a responsabilidade é de cima, mas é também quem está embaixo. Então vamos cuidar com isso aí. Vamos lá para o outro caso interessante que aconteceu essa semana, foi o caso lá da EMEI Magda Lemos. Aquela EMEI que foi inaugurada por esta administração, apesar de ter sido construída na administração anterior. Muitos pais ligaram pra gente falando que as crianças estão sofrendo com muito calor. E nós fomos lá no local, Inverno com 42 graus. Inverno com 42 graus. Precisava ter bem preparado, né? Quando a gente saiu lá fazendo a nossa matéria, saiu uma pessoa lá que estava com camisa da prefeitura e falou: ridículo isso que vocês estão fazendo. Todo lugar tá calor, por que aqui não vai estar? Não, lógico. Só que tá dentro da sala, ela é professora, dentro da sala dela tem ar. Tem. Pra ela tem. Você descobriu onde ela trabalha, dentro da sala dela tem ar. Para as crianças não tem? Não precisa ter. Tá bom. Mas não é só lá não, viu? Não precisa ter. Não é só lá não. Não, deixa eu só terminar, porque é o seguinte. O interessante é que a creche Magda Lemos, nós perguntamos para a diretoria de comunicação toda poderosa. Existe previsão de compra de ar-condicionado? Já foi comprado? Por que não foi instalado? Foi respondido assim: existe uma licitação 24 não sei o que. Mas não falou que se era para lá. Aí eu fui pesquisar, sabe o que nós descobrimos? Essa licitação não existe, esse número não existe. Licença, que incompetência, hein, compadre? Esse número não existe, tá, Zé? Competência, não sabe nem colocar o número da licitação. Não sabe, Zé. Quer dizer, ou não tem licitação, ou tem outra licitação que vocês erraram o número. É para enganar, Zé. Dá licença. É para enganar. Mas vou falar uma coisa para você. Eu tenho informação de uma escola aí. Isso deve estar acontecendo em todas, mas deve ter uma informação de uma escola. Fala o nome da escola. Não vou falar não. Tem uma escola municipal, tá?
que está com problema de ar-condicionado, todos os ar-condicionados estão com defeito. Todos. Deixa eu falar. Não vai falar agora não. Vai falar agora não. Tá. Todos estão com... E já enviaram várias vezes pedido de reforma. Se não reformar essa semana que vem eu falo o nome da escola. Fechou. Beleza? Fechou. Então vocês tratam de cuidar de toda a escola. Então, pra gente fechar isso daqui, Zé, desse caso da Magda Lemos, nós confirmamos que não tem licitação para lá. Porém, tem uma compra agora pro dia 27 de vários aparelhos de ar-condicionado. Lógico que foi para Magda Lemos também. Não tem para Magda Lemos, E não foi tem para a Secretaria de Planejamento, tem para a Secretaria de Assistência Social. Não foi nem ensaiado isso aqui. Não tem para assistência social. Ó, tem para assistência social, tem para obras, a assistência social não comprou outro dia? Comprou uns tempo atrás. Quantos? Vários, né, Zé? No começo, quando a senhora primeira-dama estava lá, foi trocado, Zé. Trocaram todos? Quer dizer que já tinha. Já vão trocar de novo. Eu acho. Bom, Zé, o que é interessante é que não tem nenhum ar para esta creche. Tem um pouco para a Cantiga de Ninar, mas para EMEI Magda Lemos não tem. Se eles falarem que tem, pelo menos na transparência não está, que é o canal oficial. Vamos ver se a hora que está lá começa a funcionar, né? Porque ninguém merece, hein? Ninguém merece. É isso aí. Antes de a gente passar para o esporte, eu vou pedir para a gente falar do caso da negação do ônibus. Vamos deixar isso para o Pezinho falar também. Pezinho falar? Legal, né? Teve resposta da Zoraide, mas o Pezinho vai falar sobre esse negócio e do caso do esporte também. Vamos dar um corte aqui que ele já entra. Olá, amigos do Jornal Interativo. Davi sai, entro eu, uma substituição à altura. Ele fala de política, eu vou falar de esporte. Ele é um pouco mais alto. Ele é um pouco mais alto do que eu. Zé Narciso, a notícia desse final de semana agora foi a derrota da equipe Dracenense na última quinta-feira, lá em São José dos Campos. A Dracena tinha vencido 2 jogos, acabou indo lá, fez um grande jogo, mas acabou... da Tempersul. E acabou perdendo pelo placar de 3-2. Dario e Rafa Martins marcaram, mas... O time foi bem, Zé. Mas nós somos fregueses desses caras, né? É a quarta vez que joga e é a quarta vez que perde. Então fica assim, criando assim um clima de revanche. Esperando um próximo jogo. O próximo jogo a gente vai ganhar. E o técnico é o Flavinho, viu? Com essa derrota, a Dracena está na 4ª posição. Muito embora tenha um jogo a menos que todos os outros demais participantes. Joga dia 20 aqui, na próxima sexta-feira, contra o São Caetano, com transmissão do Jornal Interativo pelo seu Facebook. Joga dia 3 em Taboão da Serra. Esse time pode ser surpresa do campeonato, viu? É de veteranos, time do Corinthians, aquele negócio. Tá todo mundo lá. E Dracena joga lá no dia 3. E no dia 8 aqui em Dracena, mais um jogo muito importante contra o Pulo do Gato, que é uma das principais equipes. Que está em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Mas já perdeu um jogo também. Já perdeu um jogo. Jogou 4 vezes, né? Jogou 4 vezes. Então é isso. Os diretores da Tempersul estão vendendo um combo de 3 ingressos por R$10. Quem quiser adquirir vai economizar, porque o ingresso lá no dia vai ser 5. Aí se o cara for nos 3 jogos já é 15, já vai complicar um pouco mais. Tem gente que está reclamando, porque tá pagando. Reclama porque quer. Nós estamos com um nível de qualidade. Se você quiser trazer o Michael Jackson para cantar em Dracena, não vai ser de graça. Não, dá sua cota de colaboração pro time, pô. Tem que ajudar um pouquinho. Claro. É isso. Zé Narciso, no próximo dia 18 agora teremos a reunião do Campeonato de Futebol Médio lá na oficina de estofados do Baianinho. O campeonato dirigido pelo TIM. E ele vai fazer sorteio de grupos e já anunciar no dia 18 os 3 jogos do dia 22. Então o campeonato começa no dia 22 agora. Olha, eu quero fazer uma ressalva aqui pro time. A gente sabe que os campeonatos deles são meio complicados, mas é o regulamento dele e todo mundo já está acostumado com o regulamento dele. Mas ainda bem que existe. Ainda bem que existe. Esse que é o importante. Zé Narciso, os Jogos Infantis de 27 de setembro a 5 de outubro vai acontecer aqui em Dracena. Não vou nem falar nada a respeito, porque essa semana o professor Wagner estará aqui no Jornal Interativo comigo, com você, que você tem uma grande experiência sobre essa competição, e a gente vai falar sobre o assunto. O outro assunto, Zé, que o Davi falou no final... Eu queria falar sobre esses jogos aqui, um momento importante, a Prefeitura fez uma grande conquista de trazer esses jogos para cá agora, porque a economia de Dracena vai ter aqui mais ou menos quantos atletas? Uns 2.000 atletas? De 1.800 a 2.000 atletas. 2.000 atletas. Então são 2.000 atletas que vão investir, vão gastar aqui em Dracena, vão consumir em Dracena.
isso é uma boa injeção. É. Boa injeção para a economia municipal. O que o Davi citou aí no final da participação dele, e ele acabou pra gente comentar sobre o assunto, é sobre o ônibus que a prefeitura negou para a academia do Michel, que vai indo muito bem, aliás, tem muitos atletas que vai participar de uma competição em Presidente Venceslau no próximo dia 28. A secretaria negou o ônibus e justificou de que os ônibus todos estarão à disposição dos jogos infantis. Não é verdade. Isso não é verdade. Eu já participei de você também, vários tipos de competições. Inclusive em 2013, 2012 nós participamos. E, Zoraide, não são todos os ônibus não que estão à disposição tipo de transporte, que ficarão à disposição do pessoal. Não há necessidade de tanto. Nós temos uma frota de muitos ônibus, van, perua Kombi, micro-ônibus aqui em Dracena. E não serão todos que serão usados, não. Por exemplo, eu faço uma pergunta, Zoraide. E se a Tempersul jogasse no final de semana do dia 28, fora de casa, você daria um jeito? Claro que daria. Porque o ônibus principal da prefeitura não será usado para transporte da arbitragem. Então poderia tranquilamente ter dado esse tipo de transporte para o Michel para levar os atletas. Não, mais uma coisa. Essa academia do Michel, ela tem direito a uma verba parlamentar. Tem. E a prefeitura até agora não foi destinada. Podia ter destinado essa verba e eles próprios podiam ter usado essa verba para isso. Mas a prefeitura podia também fazer um contrato, contratar uma empresa de ônibus, como o Juninho do Esporte fez. Poderia. Eu queria aqui dar um parabéns para o Juninho, porque o Juninho destinou verba para a academia e mais negociou também esse ônibus para levar para Venceslau. Mas não haveria necessidade da prefeitura contratar o ônibus. Acho que não. Porque vai ter o ônibus disponível. Tranquilo. Olha, Zoraide, já participei de 10 competições dessa. Ou mais. Serão 8 ou 9 tipos de transporte só, viu? Van, micro-ônibus, e estaria até para levar com 2 micro-ônibus ainda a molecada lá para Presidente Venceslau. Sua justificativa foi muito pequena. Eu, durante essa semana, segunda-feira, vou fazer uma matéria escrita explicando direitinho para os esportistas de Dracena como é realmente o tipo de transporte que a Secretaria de Esportes tem que disponibilizar para esse evento. Não são todos, não. Muitos micro-ônibus e o ônibus grande ficarão parados durante a competição, porque a Secretaria não exige tanto desse tipo de transporte, não. Poderia ter dado para o Michel, sim. Tá certo, Zé? É isso aí. Um abraço. Boa tarde, até a semana que vem. Deixa eu falar um negócio aqui ainda no ar. Vamos lá. Tá circulando uma foto na internet, Zé, da visita do Kunz, do Japão, aqui na academia ADEC de judô, da qual eu participei há muito tempo. Nesta foto, o prefeito está nela. Eu tô falando isso, tá? O prefeito está nela usando uma faixa preta. Eu posso falar, porque eu sou faixa preta. Faixa preta do quê? Faixa preta de judô. Ele tá com kimono. Ele tá com kimono e usando uma faixa preta de judô. Ele foi judoca, né? Ele foi judoca, mas ele não é faixa preta. Ele é faixa marrom. Para você obter a faixa preta, você tem que fazer teste e ser registrado na Federação Paulista de Judô. Mas isso a academia tem que ver, não tem? Zé, isso não é só o problema da academia. Isso é um problema de desrespeito ao judô. Eu não posso, por exemplo, ser médico e falar que eu sou engenheiro. Eu não posso ser corretor de imóveis e falar que eu sou marceneiro. Não posso. Eu assumo aquilo que eu sou. Se eu sou faixa, e o judô ensina a disciplina e o respeito. Quando eu sou faixa marrom e uso uma faixa preta, eu desrespeito a memória do senhor Jigoro Kano, que é o fundador do judô, e desrespeito à filosofia do judô, que é a verdade e a disciplina. Beleza. Eu tô falando. Tá certo. Semana que vem, Um abraço.